Graças e paz, queridos, é muito bom mais uma vez poder conduzi-lo nesse momento de reflexão. Lembrando que nós estamos tratando já há algumas semanas a respeito do ego transformado. Um assunto que é muito importante e muito pertinente, sobretudo para trazer a nós uma convicção de que eu não preciso ter um senso de importância elevado, ao mesmo tempo que eu não posso ter também um tipo de disposição de insignificância. E equilibrar esse pêndulo é um grande desafio, porque ou nós estaremos inflados demais, beirando a um egoísmo exacerbado, ou nós entraremos naquela dinâmica da desvalorização da pessoa que nós somos. Nenhuma dessas duas atitudes, elas não correspondem à vontade de Deus para nós. Por isso, o ego transformado é, sem nenhuma dúvida, o que pode mudar essas disposições do nosso coração. Quero convidar você para orar. Nós vamos então, nesses instantes, suplicar a presença do Senhor para o nosso estudo de hoje. Pai, eu te dou graças porque o Senhor, mais uma vez, nos oportuniza esse tempo de reflexão. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido nesses dias maus, onde nosso coração está apreensivo, onde as notícias, ó Pai, de certa maneira, trazem preocupação para as nossas famílias. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja, por Tua graça e misericórdia, fundamentando, ó Pai, em nós uma esperança que faça-nos enxergar além das circunstâncias, enxergar a Tua misericórdia e a Tua graça. Seja conosco nesse instante que nós refletimos na Sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, ego transformado é o conceito desenvolvido por Timothy Keller, no seu livro, que tem esse título, onde ele vai postular que a nossa convicção deve ser de levar todo o nosso ser à presença de Cristo e de maneira transformada, não ficarmos pendendo entre uma desvalorização do que somos para o outro lado seria uma valorização além daquilo que nós somos. Então, ego transformado é o ponto de equilíbrio que não é esvaziar o que está muito cheio e nem encher o que está vazio, mas é buscar na personalidade de Cristo, naquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus, para a gente poder, através de uma observação daquilo que Jesus é, para que nós também possamos ser, sobretudo sobre aquilo que Ele fez por nós. Usamos a palavra ego para definir a imagem que formamos de nós mesmos. Por isso, existe uma estrita relação entre o que é denominado de ego e aquilo que nós chamamos de autoestima. Normalmente, conhecemos dois estados do ego humano ou da autoestima. O ego elevado, que é o que a Escritura vai chamar de orgulho, de altivez e dessa disposição de querer ser maior, de querer ser melhor, né? E é importante lembrar que o que vai caracterizar essa vontade é quando você não quer simplesmente ter algo bom, você quer ter algo melhor do que de outro. Não é que você quer ser inteligente, mas é que você quer ser mais inteligente do que a pessoa que caminha junto com você. Então é isso que faz com que
essa altivez ou esse orgulho seja caracterizado em muitas pessoas, e nós convivemos com pessoas assim, e muitas vezes nós mesmos nos apresentamos dessa forma. Alguns textos que vai nos dizer que esse tipo de disposição do coração é condenada por Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13, também em paralelo, Tiago capítulo 4, versículo 6, vai dizer que a altivez ou o orgulho é aborrecido por Deus, ou seja, Deus não aprova, Deus não vê com bons olhos o orgulhoso. Provérbios capítulo 11, versículo 2, vai dizer que o orgulho sempre gera afronta. Como é difícil conviver com pessoas orgulhosas. Como é difícil viver com gente cujo ego é super inflado e o tempo todo ele quer se mostrar como sendo o melhor, como as suas realizações maiores do que as dos outros. Provérbios capítulo 16, versículo 18, vai dizer que esse tipo de disposição do coração antecede a queda. Ou seja, quando a pessoa se sente elevada demais, quando ela se sente importante demais, ela está a um passo do chão, de uma queda. Então, o orgulho ele precede a queda. Provérbios 29, versículo 23, fala exatamente algo semelhante, que o orgulho abaterá o homem. Então, todos esses textos é para mostrar que a palavra de Deus, que Deus na sua palavra, ele não vê com bons olhos essa disposição do coração de altivez. O outro lado é um ego esvaziado, ou aquilo que nós chamamos de uma baixa autoestima. Não temos nas escrituras, pelo menos eu não encontrei enquanto preparava essa aula, nada que pudesse se relacionar a esta condição de baixa estima. Nenhum texto que de alguma forma trate algo específico a respeito dessa baixa autoestima. O que nos leva a entender que a baixa autoestima nada mais é do que um orgulho ferido. Em que sentido? Se por um lado nós criamos essa ideia de que somos importantes demais, de que somos melhores do que os outros, quando esse nosso valor ou esse supervalor ele é ameaçado ou ele é contraposto por alguém superior a nós, que se mostre mais valoroso do que nós, então nós ficamos com o orgulho ferido. E esse orgulho ferido é o que mais se aproxima daquilo que podemos chamar de uma baixa autoestima. Por que geralmente as pessoas se sentem humilhadas, ou desprezadas, ou desvalorizadas? Geralmente porque elas criam expectativas grandes demais a respeito delas mesmas. E às vezes isso acaba ferindo aquilo que nós chamamos de orgulho. Mas lembra, orgulho em nenhuma maneira, em nenhuma dose é algo benéfico para nós. A Bíblia condena de maneira veemente essa disposição do orgulho do coração. O cerne do problema relacionado ao ego sempre parte de uma expectativa de retribuição daquilo que fazemos ou daquilo que somos. Nós esperamos que as pessoas valorizem quem nós somos ou o que nós fazemos. Quando nós somos valorizados, então, nós somos tentados a gerar esse ego elevado. Por outro lado, quando fazemos algo que nós tratamos como virtude e aquele que recebeu essa virtude não reconhece o nosso feito, então é quando nós sentimos esse ego esvaziado. Por que a Bíblia não trata especificamente disso, desse ego esvaziado? Porque o foco da vontade de Deus
é que nós não tenhamos a necessidade de ser aplaudido. Inclusive, este ímpeto pelo reconhecimento humano, ele é combatido com muita ênfase pelo próprio Jesus. No Sermão da Montanha, por exemplo, guardai-vos de exercer a justiça para ser reconhecido pelos homens. Mateus capítulo 6. Quando fizer alguma coisa boa, a ideia de dar algo para quem precisa, não fazer tocar trombetas, não querer esse reconhecimento das pessoas. O argumento de Jesus é que quando nós buscamos o reconhecimento das pessoas, nós perdemos a recompensa que vem de Deus. Portanto, é muito claro no Evangelho, que nós não podemos esperar reconhecimento dos outros. Precisamos fazer como se de fato estivéssemos fazendo para Deus. E é assim que acontece. Tudo que eu faço para Deus. Então eu preciso esperar esse reconhecimento de Deus. De forma que a falta de reconhecimento das pessoas não vai alterar, não vai afetar de nenhuma maneira a minha vida, nem para elevá-la, nem para também, digamos assim, para desprezá-la. Então, partimos daí. A dinâmica natural do ego é estar ou inflado demais, o que caracteriza o orgulho, ou esvaziado demais, que seria então um orgulho ferido. Tratamos que a reação mais comum da nossa parte é tratar a baixa autoestima tentando de alguma maneira inflá-la. Então, quando você se depara com alguém que está passando por um momento difícil, onde ele não consegue se valorizar ou coisa nesse sentido, então você olha para ele e tenta levantar a bola, né? Você tenta de alguma maneira elevar o seu estado, o que acaba sendo um grande engano da nossa parte. Nós não podemos resolver um problema de baixa autoestima simplesmente tentando elevá-la, né? Não é assim que funciona, porque dessa maneira nós apenas amenizaremos o problema, mas não trataremos a raiz ou a causa desse problema. Então, ou as pessoas estão cheias demais ou vazias demais. Ou elas estão doloridas demais ou atarefadas demais. Nós falamos sobre isso como as características desse ego humano natural, sem passar pela conversão. Ou ele é inflado demais, orgulhoso, ou ele é esvaziado demais, ferido, ou ele é dolorido demais, chamando sempre a atenção para ele mesmo, ou ele sempre estará atarefado demais com tudo e assim querendo que todos estejam à sua volta, e ele então busca várias realizações porque ele tem que se manter no foco da atenção dos outros. A proposta bíblica para resolver o problema do ego é tirar dele a atenção. Um ego transformado não está preocupado consigo mesmo. Não se preocupa com o julgamento das pessoas. Não se preocupa com o próprio julgamento. Lembramos que nós, na aula passada, partimos lá do texto de 1 Coríntios, no capítulo 4, quando Paulo vai dizer exatamente isso. Eu quero que você esteja juntamente comigo revisitando esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, que vai ser bastante elucidativo naquilo que aqui nós queremos argumentar. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se espera, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis
antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só que argumento interessante o que Paulo utiliza aqui. Lembrando que esta carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela vem tratando de maneira muito direta a um problema relacional que estava acontecendo naquela igreja, que era o de, digamos assim, de dar preferências a um líder em detrimento do outro. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo. E a gente vai percebendo, à medida que nós vamos lendo, que a questão não era simplesmente olhar para esses líderes e achar eles grandes, sendo maiores do que os outros, mas era exatamente uma maneira de se autoafirmar. Então, quando eu dizia eu sou de Paulo e eu imaginava que Paulo era maior do que Apolo, em outras palavras, eu estava dizendo, olha, eu sou maior do que aqueles que foram lá discipulados por Apolo, porque eu fui discipulado por Paulo. A ideia é mais ou menos essa, que nas preferências, na verdade, esses irmãos ou esses grupos estavam se autopromovendo. E como é que Paulo trata isso? Paulo trata isso primeiro dizendo que a todos eles, seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo, todos eles eram ministros de Cristo, eles eram despenseiros da graça de Deus. Ou seja, a graça é de Deus, ela provém de Deus. O que os apóstolos faziam, o que os líderes fazem, é simplesmente usar daquilo que Deus lhes deu, que foi esse dom, a graça, né? Primeiro a graça do Evangelho e os dons particulares para poder servir a igreja como um serviçal da casa que vai à despensa e pega o alimento e distribui para a família. A ideia de despenseiro é essa imagem que nos vem à mente. Alguém que reparte algo que não é dele. Ele tem a incumbência de repartir algo que não é dele próprio. E Paulo vai usar esse argumento. E aí ele diz então que, primeiro, ele não está preocupado com o julgamento dos outros. Ou seja, quando você pensa assim, você não vai ter problema nem de ter o ego inflado demais, nem esvaziado demais. Se você não está preocupado com o julgamento dos outros, você vai fazer sem esperar algum tipo de retribuição. Sem esperar também algum tipo de condenação, porque você está fazendo para Deus. Tudo é de Deus, você é de Deus e você faz para Deus. Então o argumento de Paulo é bem lógico. Primeiro ele diz, olha, eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Por outro lado ele diz, eu não estou preocupado nem com o que eu mesmo penso de mim. Então, não me preocupando com o que as pessoas pensam de mim, eu resolvo essa questão do ego esvaziado. Porque eu não estou esperando aplausos por aquilo que eu faço. Por outro lado, eu também resolvo o problema de alguma maneira, buscar uma valorização que me coloque como superior aos outros. Se eu não espero aplausos, quando eles vierem, eu os remeto a Deus. A glória é de Deus. Eu tenho falado isso. Cada vez que você for aplaudido, que você for de alguma forma gratificado por alguma coisa que você fez, não ceda à tentação de pegar essa glória para você. Não ceda à tentação de, ao ser elogiado, não fazer referência àquele que é a sua fonte de todas as coisas. Dê a glória a Deus. Nós somos servos. Nós somos dispenseiros. E isso é muito importante. Porque senão eu crio um problema. À medida que eu vou aceitando esta glorificação das pessoas, o meu ego vai inflando. E vai chegar um momento que quando essas
glorificações humanas me faltarem, o meu ego vai esvaziar. E eu vou pender por esses dois lados. Ou eu vou ficar orgulhoso demais, achando que tudo procede de mim mesmo, ou eu vou ficar abatido demais, pensando que ninguém valoriza aquilo que eu faço. Paulo não tinha esse problema. Por quê? Por um lado, ele não preocupava com o julgamento das pessoas. Por outro lado, ele não julgava nem com o julgamento dele mesmo. Ele não se preocupava. E ele complementa e vai além. Se por um lado ele não estava correndo atrás de aplausos, por outro lado também ele não estava preocupado se o aplaudissem ou se não o aplaudissem. Então, olha só o que ele diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Paulo não estava preocupado nem com os seus acertos e nem com os seus erros sendo julgado pelas pessoas, porque Paulo está dizendo, olha, o veredito já foi dado. Cristo, ao morrer, ele já me determinou como alguém salvo, porque através do que ele fez é que eu sou salvo. O veredicto já foi dado. De maneira que eu não preciso mais correr atrás da aprovação das pessoas, porque quem deveria me aprovar, que é Deus, em Cristo, já me aprovou. Então, a situação do nosso ego em relação aos outros e a nós mesmos não define a nossa identidade. Eu não sou melhor porque os outros dizem que eu sou. E eu não sou também menor. Eu não sou também maior porque os outros dizem que eu sou. Na verdade, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E Deus disse que em Cristo eu sou perdoado. A proposta do Evangelho é de formatar em nós um ego satisfeito, que não se envergonha fatalmente da fragilidade e equívocos, mas, por outro lado, não se engrandece pelos feitos virtuosos. A condição do nosso ego não altera a nossa identidade, pois a identidade que está em nós, a nossa identidade, é formatada a partir da graça de Deus e não dos nossos méritos. Na primeira aula, definimos a condição natural do ego humano, com a tendência de ser preenchido pela vaidade ou pela falta dela, pelo esvaziamento completo. Assim, ele sempre será vazio, ele vai ser dolorido, ele vai ser atarefado e frágil. Um ego que sempre está chamando a atenção para si, um ego insaciável. Nunca ele estará num estágio da vida em que ele vai se satisfazer, ele sempre quer mais e mais e mais. Como um desses popstars, quando chega no auge da carreira, já reconhecido já por uma multidão de pessoas, ele não se contenta, ele quer ser mais ousado, ele quer fazer coisas mais extravagantes. E muitos deles acabam se perdendo de vez através dessa ânsia de querer ser cada vez mais, de querer dar cada vez algo mais surpreendente para as pessoas. Na segunda aula, apresentamos uma condição ideal para o ego, que não depende de julgamentos, quer dos outros, quer de nós mesmos. Esta condição é uma condição satisfeita porque o que somos não depende do que as pessoas dizem a nosso respeito, mas o que Deus já disse. Onde entra a crítica, que talvez seja uma das problemáticas que envolvam ou um ego supervalorizado ou um ego esvaziado. Como é que eu vou lidar com as críticas das pessoas? E aí, o conselho é, quando alguém te criticar, ao invés de você tomar aquela crítica como algo que está te diminuindo, preste atenção no que você está ouvindo. Veja o que de fato
daquela crítica é pertinente. E as críticas são muito bem-vindas, porque elas nos fazem avaliar como nós temos sido. São oportunidades para crescermos. Mas de maneira alguma eu recebo uma crítica como sendo um julgamento. De maneira nenhuma eu devo me sentir ou melhor porque alguém me elogiou ou pior porque alguém me criticou. Porque o que importa é o que Deus pensa de mim. Agora, lembra, também adverti, nós não podemos, a partir deste argumento, sermos uma pessoa que não tenha um bom relacionamento, pessoa que provoca a outra e não se importa com a outra. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é nós não sermos dependentes do elogio ou das críticas para formatarmos a nossa identidade. A nossa identidade, ela é formatada em Cristo. Você é o que Deus disse que você é. Então a crítica serve para te fazer crescer. Você vai absorver aquilo que é pertinente e você vai mudar aquilo que de fato é necessário. Paulo, em 1 Coríntios 3, nos apresenta uma condição completamente diferente. Que condição é essa? A condição de satisfação. Estarmos satisfeitos em Deus. É alcançarmos aquela paz interior que não pesa sobre a nossa consciência os nossos erros, porque nós sabemos que fomos perdoados. E também não influencia na nossa identidade, nossos acertos, porque nós sabemos que no fundo é tudo fruto da graça. Eu sou o que sou porque Cristo é em mim e fez por mim. De maneira que eu não posso me vangloriar por aquilo que eu sou, porque eu recebi de Deus. Se eu tenho virtudes, é porque Deus me deu. Então, eu não posso pegar essas virtudes e utilizar delas para promover minha autoimagem. Então, a proposta é que nós alcancemos esse ego transformado, que é essa satisfação, fruto de uma paz trazida para o nosso coração, que nós não precisamos mais receber quer reprovação, quer a aprovação das pessoas, porque o que importa é o que Deus disse a meu respeito. E o que nós sabemos a nosso respeito a partir da palavra de Deus? Primeiro, que eu sou pecador. Com isso, sempre estampado, eu vou entender que esse negócio de querer ser muito sempre será um perigo, porque quanto mais pecador eu me sentir, mais dependente eu serei de Deus. Lembre-se que Paulo se apresenta como o principal dos pecadores. Em que sentido? Em que ele conhece todos os seus pecados. Eu conheço todos os meus pecados. Com certeza, aos meus olhos, eu sou o principal dos pecadores. Se eu te conhecer já há algum tempo, talvez eu consiga apontar algumas falhas suas. Mas as minhas falhas, eu sei de todas. De forma que, às minhas vistas, eu sou muito mais falho do que você. Isso, para que serve essa consciência de sermos pecadores? Para que nós jamais busquemos qualquer tipo de engrandecimento. Mas eu também sei que eu sou um pecador perdoado. Que eu não serei condenado pelas minhas atitudes, porque Cristo tomou sobre ele os meus pecados. Então, por um lado, eu reconheço que sou pecador. Por outro lado, eu reconheço que fui perdoado, pois a condenação do nosso pecado foi lançada sobre Cristo. Nele nós fomos perdoados, nele nós somos adotados, inseridos na família da fé. E tudo isso como fruto da graça. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14.
Paulo desenvolve ali um raciocínio espetacular sobre essa ideia da salvação providenciada como fruto da graça de Deus. O ego satisfeito é aquele que reconhece a sua identidade. E a identidade é formatada em Cristo. Por isso, não precisa de julgamentos a partir de critérios humanos. Se alguém olhar para mim e disser que eu sou pecador, eu digo, você está certo. Mas não um pecador qualquer. Um pecador que foi perdoado em Cristo Jesus. De maneira que o julgamento dos outros não me afeta mais. Então, nossa atenção nessa última aula é exatamente abordar que a satisfação do nosso ego, ela provém de uma convicção de que o veredicto já foi dado. Deus já determinou. E ele disse que eu não serei condenado, mas que em Cristo eu sou perdoado. Afinal, o que precisamos para alcançar esta condição satisfeita do ego? Nas palavras do autor Keller, ele diz assim: o problema é que a partir de uma visão natural do ego, sempre estaremos no tribunal que formata a nossa identidade. Ora vencendo nesse tribunal, ora perdendo. Por isso, os altos e baixos do ego. Como alcançar um ego transformado? Primeiro, crendo e recebendo o Evangelho como a sua história. Crendo que o Evangelho explica não só de onde você veio, o que aconteceu com você, como também explica o que Deus em Cristo está realizando na sua vida. O Evangelho diz que nós fomos criados em Deus, perfeitos, com a capacidade intacta, mas fomos afetados com a escolha pelo pecado. Nos tornando pecadores, também nos tornamos incapazes de satisfazer a vontade de Deus. Mas Deus foi rico em graça e misericórdia. Ele providenciou o seu Filho para que nele nós fôssemos salvos. E essa é a nossa história. E agora em Cristo nós somos salvos. Então, cada vez que alguém olhar para mim e querer me julgar, eu lembro que eu já fui perdoado. Não há mais veredito a ser dado. Deus em Cristo já me declarou, não pelos meus próprios méritos, mas pela graça derramada na minha vida. E isso é importante. Então, para alcançarmos esse ego transformado, precisamos passar pela conversão, entender o Evangelho, apropriarmos dessa salvação em Cristo Jesus. E nós fazemos isso pela fé. Ouvimos o Evangelho e nele cremos. E o Espírito opera em nós esta grande obra de restaurarmos e nos fazermos de novo como nós éramos, ligados a Deus. Paulo apresenta uma forma diferente de entender a nossa identidade, a partir de um veredicto final. E em Cristo este veredicto, essa sentença, já está promulgada, pois quando Cristo se propôs a se entregar por nós, Ele levou sobre si as nossas ofensas. O propósito do Evangelho é completamente diferente das religiões, pois todas elas apostam nos feitos humanos para obter um veredito final. Assim acontece nas religiões. Você tem que ser alguém, fazer coisas para que você seja no final aprovado. O cristianismo é o único que propõe uma aprovação no começo, ou seja, você já começa a caminhada aprovado. Não é o que você vai fazer durante a caminhada que vai te levar a uma aprovação. Não, você já começa aprovado. Porque em Cristo
nós já fomos perdoados. O Evangelho assevera esse veredito final para todo o que em Cristo crê como perdoado. Mateus capítulo 3, versículo 17, aquela voz dos céus que, quando olha para Jesus ao sair do batismo, diz: "Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo." É a mesma voz que ecoa sobre nós quando nós cremos em Cristo. Deus também nos olha como filhos amados em quem Ele tem todo o prazer. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo trabalha esse conceito de lei, é muito parecido com o que nós chamamos, o que nós tratamos das leis naturais. Nesse sentido, lei é usada como algo que nos impulsiona. A lei que nos impulsionava sem Cristo era uma lei que nos obrigava para o pecado. Já nascemos inclinados. Mas agora, a lei que nos impulsiona é essa lei que satisfaz, essa lei que me faz agora entender o Evangelho e a viver para esse Evangelho. É nesse sentido que lei é utilizada. Agora eu não satisfaço mais os prazeres do meu coração, mas agora eu sou capacitado a fazer a vontade de Deus. Agora que a minha situação em Cristo está resolvida, não preciso mais fazer nada para ser melhor. E deixando de fazer, eu também não me tornarei pior. Tudo que faço de virtuoso, faço pela alegria de fazer, pois eu faço para Deus. Olha só a diferença. Nas outras religiões, a proposta é você fazer para ser. Você faz alguma coisa virtuosa para ser aprovado no final do processo. Mas a proposta de Deus para nós é diferente. Ele nos aprova. E ao nos aprovar, Ele nos torna capazes de fazer por prazer. De fazer como algo gracioso. Como aquela descrição da lei do Senhor do Salmo 19. A lei que é maravilhosa, que é incomparável, que é doce como mel. Então é essa abordagem que nós passamos a ter a respeito da vontade do Senhor. Como alcançar um ego transformado? Segundo lugar, faça o que tiver de fazer pela alegria de realizar. Por um lado, o primeiro passo que nós falamos foi você crer no Evangelho. Crer no Evangelho como a história de Deus para a sua vida. Ele diz de onde você veio, para onde você está indo. Agora, perdoado, se aproximando cada vez mais de Deus. Não preocupado mais em alcançar um veredicto, porque Deus já determinou em Cristo Jesus a sua salvação. E agora, salvo, você vai fazer as coisas para Deus. Não para alcançar um veredito, mas você vai fazer pelo prazer, porque você está fazendo para Deus. Não faça nada esperando ser aplaudido. Faça pelo prazer de fazer. Quem faz com prazer nunca cansará de fazer. E também nunca se frustrará por falta de reconhecimento. Algumas considerações finais do autor. Primeiro, se você é novo na fé ou ainda não começou a caminhada com Cristo, leia o Evangelho de Marcos. Busque conhecer mais sobre Jesus,
sobre a sua obra entre nós, sobre o que Jesus pensa, sobre aqueles aspectos mais importantes da vida. Isso vai servir muito para você. E você vai entender que o mundo do Evangelho é um mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, onde as coisas valiosas para este mundo nada representam para Deus, onde as coisas desprezadas desse mundo são aquelas que são importantes para Deus. Se você já tem um tempo de caminhada cristã, mas ainda vive no tribunal ou sentindo-se como sendo julgado todos os dias, use o Salmo 139 como a sua oração. Sonda-me, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas suas veredas. Então, esse salmo deve ser a nossa oração todos os dias. Eu sou falho e eu preciso reconhecer que sou falho, mas preciso também entender que Deus não olha para mim e me julga a partir das minhas falhas. Ele já me julgou e já me determinou alguém liberto dessas falhas, porque Jesus tomou essas falhas para ele. Foi assim que ele me salvou. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Outra aplicação: conheça o Evangelho a ponto de poder explicá-lo para alguém. Porque fazendo isso, você vai também oportunizar as pessoas que elas também tenham essa identidade em Cristo, sem a necessidade de ser reconhecida, sem a frustração de não ter reconhecimento. Ore todos os dias para que Deus te dê a humildade do Evangelho, o bendito esquecimento de si mesmo, a preocupação em agradar a Deus e não a si próprio. Que, entendendo que o seu ego transformado vai te livrar tanto de um orgulho que não agrada a Deus, como também de uma autopiedade que traz sobre você uma carga pesada demais. Que a alegria do Senhor satisfaça o seu coração e que a partir desse ego transformado você seja alguém pleno, que não está mais em busca de reconhecimento de ninguém, porque Deus já te reconheceu. E por mais que você seja pecador, você foi perdoado. Se alguém disser que você não é capaz, você diga: eu concordo com você. Se não for pela graça, eu nunca serei capaz. E se alguém disser para você que você é bom demais, não ceda à tentação de querer se engrandecer, mas tenha como oportunidade de dizer por que você alcançou esse estado de bondade, por que você possui essas virtudes e uma boa oportunidade para você apresentar aquele que transformou a sua vida. Que o Senhor te conceda essa paz no coração, para saber que você não precisa de mais e você não tem de menos. Você tem e é o suficiente para viver em plena alegria, porque o que você precisava, Deus já fez por você. Não se preocupe com aqueles que te julgam. Não preocupe com a sua própria consciência se ela começar a pesar sobre você. E nunca se esqueça que o que Jesus fez por você é definitivo, é suficiente, é abrangente e é para toda a sua vida. Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha contribuído para que você tenha o seu ego satisfeito. Que você não seja
orgulhoso porque não agrada a Deus. Mas que também você não seja alguém que se desvalorize porque você estaria rebaixando algo que é de Deus. E a sua vida é de Deus. Deus abençoe, forte abraço e até uma próxima oportunidade.